Olá, galerinha, tudo bem, filhos? Tranquilo? Bem, hoje, nesse momento, trago aí a finalização do nosso LV2. Hoje nós vamos ver, estudar, apreciar um assunto extremamente interessante. Professor Eduardo, sempre o senhor diz isso, né? Que é interessante. Qualquer tipo de estudo, gente, é bom, tá? Então, eu não vou me ater muito, né? Eu converso demais, como vocês sabem, mas vamos aqui para o último capítulo, tá? Do LV2, que é uma base também. Lembrando, não esqueça que eu referencio minhas aulas em cima do livro digital, tá? Mas você pode, evidentemente, pegar teu livro físico, abrir lá na página que ela vai bater, tá? Tudo certinho. Tudo primeira sem segunda, tá? Então hoje aqui, pessoal, vou compartilhar lá com o nosso livro digital para a gente iniciarmos evidentemente, tá aqui o nosso livro digital. Essa unidade, né, que traz como o corpo é formado, como anteriormente eu havia dito, e neste capítulo, nessa unidade, como o corpo é formado, ele traz esse capítulo assim, que justifica tudo aquilo que nós falamos até então. Só para fazer uma recapitulação aí do capítulo que nós falamos sobre o sistema esquelético, né? Lembra? Muscular. E tudo isso, todos os sistemas, vocês há de convir que tem que ter um controle. Alguém deve controlar tais sistemas. Por exemplo, meu coração estará a bater, né? Ali, os românticos que dizem, meu coração estará a bater por você. Quer dizer, meu coração parou por você. Então você morreu. Né? Então, eu estou fazendo essas analogias, claro, para você entender que existe um controle. Esse computador que está aqui, essa webcam, essa câmera que tá capturando a minha imagem, minhas expressões, minha fala, enfim, ela está sendo coordenada, tá certo, por um sistema. Perfeito? E não é diferente para nós, seres humanos, ou qualquer outro ser vivo. Eu tenho um sistema de coordenação, um sistema de controle. E esse sistema de controle, ele é dividido em sistema nervoso e um sistema chamado sistema endócrino. Professor Eduardo, o que é endócrino? São os hormônios. Os hormônios, ele tem várias funções. Uma delas é de controlar. Vou repetir. O hormônio, ele não só, os hormônios não só têm a função de controle. Os hormônios têm, ela tem múltiplas funções, inclusive de controle. Quando nós falamos de sistema de controle, vamos pegar aqui nossas coresinhas prediletas. Eu vou começar com esse azul aqui, tá bom? Vou conhecer azul aqui bonitinho. Adoro esse azul, perfeito. E vamos estar trabalhando, tá? Então, quando nós temos um controle em relação ao sistema, nós vamos falar primeiro do sistema nervoso. Quando eu falo do sistema nervoso, basicamente é aquele que vai controlar tudo. Tudo o que, professor Eduardo? Quando eu falo de sistema nervoso, bora. Cadê? Pá, ok. Esse azul aqui. Então, quando eu falo de sistema nervoso, pessoal, você tem que entender que necessariamente eu vou ter, tá,
um sistema nervoso que vai cuidar também do sistema endócrino. Então, eu tenho um sistema nervoso que basicamente fica... é o cérebro? Não somente, é o encéfalo. Dentro da nossa caixa craniana, que nós vimos lá atrás, lembre-se disso, nós vimos lá atrás, da caixa craniana, tem um sistema nervoso chamado sistema nervoso central, que controla o sistema nervoso periférico. Professor Eduardo, quer dizer que existe 2 tipos de sistema nervoso? Sim, um central, que é o cérebro, e mais alguns constituintes do encéfalo, quer dizer, o encéfalo é o cérebro mais o bulbo, mas já nós vamos ver a parte de cada um. E além de controlar o sistema endócrino, que são os hormônios. Então, o sistema nervoso, ele vai regular, ele vai proteger, ele vai controlar o metabolismo, ele vai reagir ao meio, ele vai reagir pelo sistema imunológico com algum problema. Então, sempre aquele intuito. Se tu levas uma queda de frente, deu uma topada, normalmente a gente tem uma tendência a colocar as mãos. É um ato ou um arco reflexo. Então, tem coisas que o sistema nervoso, muitas delas, reagem ao meio ambiente. Uma alergia, por exemplo, é uma forma do sistema imunológico reagir, mas tudo isso, o sistema nervoso controlando por trás. Doenças autoimunes que tem problema. Por exemplo, doenças neurais aí que estão em voga. Quando eu digo que estão em voga, que são preocupantes. Mal de Parkinson. O pessoal chama Alzheimer, né? Na verdade, é em alemão e a pronúncia correta chama Alzheimer, né? Então, são doenças neurais que afetam o sistema nervoso, que ocorre uma depreciação do sistema nervoso, tá? Então, é necessário que a gente tenha isso bem vivo, tá? É necessário que a gente tenha isso bem vivo, porque... Bora ver aqui se deu certo. Um desenhozinho com azul, verde, isso. Então, pessoal, aqui a gente vai entrar necessariamente com o sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele é uma informação e condições. Aqui ele diz, uma das funções é perceber e identificar as condições da temperatura. Não só da temperatura, mas como os cinco níveis sensoriais, que nós chamamos de sentidos, 5 sentidos. Se fala-se no 6º sentido, tá bom? Inclusive tem um filme, né, o 6º sentido, que fala muito daquela questão espiritual. Mas, professor Eduardo, isso não é errado, não, falar sobre espírito. Não estou falando de espírito, pelo amor de Deus. Eu estou falando que existe, claro, inclusive, não é uma religião, mas é uma seita, tá? Que é do espiritismo, que se diz do 6º sentido, né? Se você for assistir o filme O 6º Sentido, você vai entender um pouco da minha fala nesse aspecto. Mas trazendo um pouco mais para a nossa seara, de captar essas informações, eu vou ter órgãos sensoriais, tá? Visão. Vocês sabem que eu sou um deficiente. Filhos, eu sou deficiente. E muitos de nós somos. Eu sou um deficiente visual. Eu tenho astigmatismo e miopia. 2 problemas visuais. Então, eu tenho deficiência na minha acuidade visual. Como assim, tio? Eu enxergo muito mal de longe. Não enxergo nada de longe. De perto, mais ou menos. Aí entra o astigmatismo e a miopia. Tá? Então, tem pessoas que perdem o olfato,
que o paladar não é tão aguçado quando você queima a sua boca. Quando queima a sua boca, estou dizendo especificamente a sua língua. A língua tem várias células específicas para identificar os sabores. O azedo, o amargo, tá certo? O apimentado. Então, o doce. Quer dizer que na língua, cada parte da língua, tá certo? Dá especificamente, controla especificamente um sabor. E o nome dessas células, só a título de curiosidade, chama-se papila gustativas. Papilas gustativas. Perfeito? Então, o controle das funções internas do organismo é realizado em conjunto com o sistema endócrino. Situação essa que eu já comentei aqui com vocês. Tá certo? Então, lembrando que o sistema nervoso, pessoal, ele tem uma célula, que são os neurônios. Lembra quando eu falei que existem patologias? Eu até citei aqui neurológicas que matam os neurônios. O uso, por exemplo, um usuário de droga. O usuário de drogas, ele tem uma tendência, tá, do matar os neurônios. Aquela droga mata. Pessoas que consomem medicamento sem prescrição médica. Vocês conhecem alguém que consome medicamento sem prescrição médica? Que se automedica? Que não pode sentir uma dor na unha que já está tomando remédio? Todo dia um Tilenol. Todo dia um Meprazol. Não sei o quê. E dá-lhe remédio, dá-lhe remédio. Isso prejudica e muito a médio e longo prazo. Prejudica duas coisas aí, assim, que eu considero chave. Prejudica o sistema neural, né? Os neurônios, eles têm uma tendência a morrer com isso. E o sistema excretor, a produção de urina, a capacidade do corpo de filtrar o sangue, porque o sangue tem fármacos, tem drogas nele. E aí vai prejudicar um órgão chamado rim, tá bom? Então vamos lá. O neurônio, como eu disse anteriormente, é a célula, é a unidade básica do sistema neural. O neurônio é a unidade básica do sistema neural. Então, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Vocês têm que estar atentos a isso, ok? Estou habilitando aqui. Vocês têm que estar atentos a isso. Logo porque, galerinha, nós vamos ter que apresentar tal situação na prova, ok? Tal situação na prova. Então, eu não quero que vocês falhem em relação a isso, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter, evidentemente, uma situação, tá? Uma situação em que que o neurônio, ele é constituído, tá aqui, ó. Isso aqui vocês não podem esquecer de modo algum. O neurônio, ele parece, né, como vocês observam, aqui eu vou ter o axônio, tá certo? Aqui eu vou ter um núcleo, um neurônio, como toda célula, é nucleada, no caso, com exceção das hemácias, que é anucleada, mas elas nascem nucleadas, quer dizer, com a presença de núcleo. Eu tenho um corpo celular, tá bom? Eu tenho um corpo celular, e eu tenho esses ramos, tipo raízes, são chamados de dendritos. Dendritos. O axônio tem essas estruturas aqui, que nós chamamos de bainha de mielina. Então, aqui, o axônio, ele vem e termina nesses botões, chamados botões sinápticos. Pessoal, vou me afastar aqui um pouco, ó. Tô aqui ainda. Minha mão, meu braço, ó. Estão vendo? É como se a palma da minha mão
fosse o corpo celular. A palma da minha mão, o corpo celular. Os dedos, os dendritos, os dedos, ó, dedos, até combina. Os dedos, os dendritos. E meu braço e antebraço fosse quem? O axônio. Então, eu vou ter o corpo celular, que é a palma da minha mão. No meio vai ter o núcleo. No meio vai haver o núcleo. Os dedos, os dendritos. E o braço e o antebraço, o axônio. Tranquilo? Feito grilo? Então, cuidado, filhos. Ó, em relação esse extrato mielínico, essa camadazinha mielínica aqui, ela é extremamente importante. Lembrando, pessoal, que sinapse... Não, eu tô aqui, é verdade, eu tô aqui. Se assustou? Relaxa, eu tava tendo uma sinapse, eu tava tendo um pensamento. Fechar a mão é uma sinapse. Eu ordenei. Quando você tira a mão de uma panela quente, que eu até citei aqui, é uma sinapse. Caminhar, correr, pensar, são sinapses. É muito rápido. É a questão de milissegundos. Já pensou um negócio desse? Alguém já levou uma carreira de cachorro? Já pensou? Uma carreira. É o nordestino mesmo, esse cabaré. Então, né, a gente recebe, não corre não, a gente recebe uma carreira. Então, o quanto de sinapses, milhões de sinapses estão acontecendo ali simultaneamente. Tá? Então, vocês não podem, em momento algum, esquecer que a sinapse nada mais é do que a transmissão do impulso elétrico. Esse impulso, pessoal, ele não é só elétrico, ele pode ser químico também, tá bom? Então, ele é bioquímico, é biofísico, para ser mais específico. É biofísico e químico também. Vai, professor, se decida, tá? A sinapse é uma transmissão de um impulso, tá? De um impulso que pode ser elétrico ou de ordem química, tá bom? Agora eu pergunto uma coisa para vocês. O que é mais rápido? É um raio, que é a velocidade da luz, tu imagina, tá? Ou tu comer alguma coisa agora e fazer um metabolismo. Então, você observa que a sinapse elétrica, ela é mais rápida do que a sinapse química, a transmissão. Ok? E essa transmissão, ela sempre vai dos dendritos olha aqui a setinha, em busca do terminal do axônio, que chamam botões sinápticos. Foi claro? Então, tá aqui, pessoal, as sinapses. Ó, o impulso nervoso é uma forma de transmissão da mensagem de um neurônio para outro. Claro! A informação não é um neurônio, existe um neurônio gigante. Professor, eu tenho esse neurônio gigante, o ser humano? Não. Não tem. Tem um neurônio que é gigante, que é encontrado na água viva. Existem água-vivas gigantescas, tá? Então, ele é um único neurônio, mas ele é gigante, chega a metros, tá, crianças? Então, essa sinapse que ele está falando aí, não é aquela sinapse química. Então, você observa claramente aqui que ocorre, eu tenho receptores, enquanto esse botão sináptico libera substância que eu chamo de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles vão ser recebidos e a informação vai passar de neurônio para neurônio e assim sucessivamente. Tá? Eu tenho vários tipos de neurotransmissores. Tá? Eu tenho a noradrenalina, eu tenho a acetilcolina, que é também, ou a dopamina, que são, tá, neurotransmissores.
A dopamina, por exemplo, é o neurotransmissor do prazer. Sensação do prazer. Ah, eu tô na praia. Ah, que bom. Ah, eu acho que eu tô pensando que eu tô de férias. Bom, não, você não tá de férias, não. Tá bom? Então, você observa que existe uma parte de neurônios que cuida de específicos, neurônios específicos. Não é que todo neurônio faz a mesma coisa, não. Eu tenho um neurônio para cuidar da parte do movimento dos olhos, outro que cuida do sistema digestório, outro que cuida do batimento cardíaco, outro que cuida da respiração, outro que cuida do sistema renal, outro que cuida do sistema de transpiração, outro que cuida... Rapaz, do pâncreas. Quer dizer, o sistema nervoso, ele é o cara. Mas é muito complexo. Por isso que eu digo que, rapaz, é tudo muito perfeito. Tudo é muito perfeito. Tudo é muito perfeito. Tudo tem que acontecer naquele momento. Tá? Então, eu sou um entusiasta, né, em relação a isso. Então, o neurônio e o outro neurônio. Entre os dois estão ligados, professor Eduardo? Não. Existe um pequeno espaço entre um e o outro. Certo? Esse espaço eu chamo de fenda sináptica. Tá certo? É uma fenda sináptica. É quando o neurotransmissor ele transpassa essa fenda e se fixa no receptor da outra. É como se fosse uma antena. Aí o impulso ele é passado de um neurônio para outro com a devida informação para aquela classe de neurônios. Tá bom, galerinha? Beleza. Então, aqui, veja agora, aqui, olha aí que legal. Que eu vou ter, aqui nós vamos ter o corpo celular, né? Nós temos o núcleo, aqui eu tenho os dendritos, aqui eu vou ter o axônio, e eu tenho uma célula extremamente importante no sistema nervoso, associada a esse neurônio que eu chamo de gliócito, tá? O gliócito. O gliócito, pessoal, eles geram uma multiplicidade de informação para o neurônio. Por exemplo, ele é importante para o neurônio porque o neurônio é uma célula, não é? É. O neurônio é uma célula? É uma célula do sistema nervoso. Perfeito. É o bam. Tudo bem. Então, essa célula, especificamente, ela vai regular, presta atenção, regular, vai nutrir o neurônio, vai regular suas funções. A bainha de mielina, um fio. Vou pegar um fio aqui, tá aqui, um fio. Se eu descascar esse fio, eu vou encontrar a parte metálica, não vou? Vou. Então, aí eu não vou tomar um choque aqui, professor Eduardo, porque o senhor está pegando a parte plástica. É ou não é? É. Então, é como se no neurônio a parte plástica fosse gordura, que nós chamamos de mielina. Ah, agora eu entendi o que o senhor disse. Quer dizer, o senhor está comparando o fiozinho azul que o senhor está pegando com o capeamento do neurônio. O neurônio, olha aí que o neurônio vai ter quem? Uma camada. Quem produz essa camada de gordura é uma célula associada ao neurônio que está do lado, chamada... Como é o nome? Diga. Exato, querido. Gliócito. Como é o nome? Diga não. Gliócito. Gliócito. Tá bom? Perfeito? Muito bem. Gostei de ver. Então, o sistema nervoso, olha aqui que imagem top. Gente, eu tenho os principais nervos.
certo? Tá ali o nosso cérebro, tá? Nosso corpo, ele manda informação para o cérebro, manda informação para diversas áreas de checagem. Essas áreas de checagem é pequenos controles. Tu imagina tu no império, certo? O que é um império? É uma grande área, digamos, o Império Romano. O Império Romano basicamente dominou, chegou até no Oriente Médio, tá? Aí tu imagina Itália ali, eles chegaram até na África, do outro lado, na Índia, né? Então você observa que um grande império vai precisar de grandes capitais distantes. Imagina que o nosso corpo é um império. É um império do cérebro. Ah, um império chinês. A gente vê até muitos filmes em relação a isso. Tem uns clãs, né? Então, você observa que o cérebro é um grande, a capital das capitais. É de lá que o imperador, que é o cérebro, manda as informações para várias partes do império, o corpo humano. E as pequenas, os clãs, digamos assim, chamam-se, pessoal, de glândulos nervosos. É o que recebe a primeira informação. Foi claro? É o que recebe a primeira informação. Tá bom? Eu tenho como é que eu posso dizer? Dois momentos. Por exemplo, eu vou pegar aqui. Isso aqui é álcool. Peguei álcool. Esse é líquido, é álcool gel, tá? Eu vou colocar na minha mão. Oh, coisa boa, geladinho. Assoprei, ó. Agora que veio, ficou geladinho. Mas eu senti que é gelado e meu cérebro, eu tô dizendo para vocês que tá gelado. Mas por que tá gelado? Porque um neurônio aqui na minha mão, responsável por identificar a variação de temperatura, mandou informação para a coluna vertebral. Da coluna vertebral, essa informação foi para onde? Para o meu cérebro. E aí, quando ele chegou, ele identificou: ei, tá frio. Ele volta, ele faz o caminho contrário, dizendo agora para quem? Mandando a informação para eu verbalizar para vocês que tá frio. Isso aconteceu em milésimos de segundo. Eu vou fechar. Milésimos de segundo. Tudo é muito rápido. Tá certo? Então, o sistema nervoso, dessa forma, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, meus caros amigos. Então, eu vou ter o sistema nervoso central constituído aqui pelo cérebro, tá? Pela medula, o quê? Espinhal, aí os glândulos, os nervos espinhais, tá certo? Que é a medula espinal, lembra? Essa medula é responsável pela produção de quem? Do sangue, porque aqui eu tenho o quê? A medula óssea vermelha, muito bem. Eu tenho aqui, tem pessoas que têm um problema nesse nervo, tá? É o nervo ciático. Esse nervo aqui é extremamente importante, tá? E pessoas que têm problema no nervo trigêmeo, que fica aqui também, tá? Um quinto par, né? Dos nervos cranianos, dos 10 que fazem a parte dos nervos cranianos, isso que é fenomenal. Quem vai fazer medicina, quem vai fazer odontologia, no meu caso específico, tá certo? Que eu sou formando de odonto, a gente estuda muito esses nervos aqui, né? Para dar uma anestesia segura, você tem que conhecer todos os nervos, aonde você vai colocar o anestésico. Por isso que tem pessoas que não têm uma técnica de anestesia, pode gerar um problema para o paciente. Porque nunca você pode atingir um nervo, tá? Com a agulha, só para trocar em miúdos. Porque muita gente tem essa noção errada de que uma anestesia basicamente é enfiar no nervo.
Não, não pode atingir. Você vai lesionar o nervo. Você pode até causar uma sequela tão grande que você pode matar o nervo e criar um problema, tá certo, de parestesia, tá? Que a pessoa deixa de sentir. Tem pessoas que deixam, por exemplo, ter paralisia, tá? Sensitiva, porque ocorreu uma injúria. E aí eu tenho os nervos cranianos, que são os que saem do crânio, e os nervos raquidianos, que saem da coluna vertebral. Então, pessoal, eu tenho os nervos cranianos, que são os nervos que saem do crânio, o nome já está dizendo, o encéfalo, e os nervos raquidianos, que são aqueles que derivam, tá, da medula óssea. Top? Show de bola! Fácil, né? Então, esse é o esquema central que eu preparei aqui, tá? Juntamente com o SAI para vocês. O sistema nervoso é só um resumo, esse mapa mental aqui, tá? O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, como eu disse. O sistema nervoso central, de Eduardo, ele é dividido em quê? Em encéfalo. Pessoal, o encéfalo é tudo que está dentro da tua caixa craniana. Ok? Mais um pouco embaixo. Ela é dividida em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cérebro, cerebelo, está mais aqui atrás, tá? E tronco encefálico. São 3. O encéfalo é tudo isso. A medula espinal. Quer dizer, aqui dentro eu vou ter o cérebro. Ah, eu pensava que só tinha o cérebro aqui. Não. Eu vou ter que contar o cerebelo e o tronco encefálico. No sistema nervoso periférico, ele pode se dividir em 2. O autônomo, tá? O sistema nervoso periférico autônomo, e o sistema nervoso que são os gânglios. Vocês lembram que eu fiz a comparação do império? São terminações nervosas que vão gerar ali um aglomerado de terminações que eu vou chamar de glândulos. O sistema nervoso periférico autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Cuidado, pessoal. O sistema nervoso, ele pode se dividir simpático e parasimpático. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se tu olhar para uma sala bem iluminada, com uma luz, o que vai acontecer com a tua retina? Ela vai dilatar ou ela vai dilatar ou ela vai contrair? É tanto isso que a gente fez, ó, os olhos, uma luminosidade muito grande. É porque ela tem que contrair. No escuro, tu tenta abrir o máximo o olho. Então, ela tem que aumentar, a íris, ela dilata. É tanto isso que o médico pega aquela lanterninha e mostra assim no teu olho, tá? Para saber como é que está a tua reação em relação a isso. É tanto isso, pessoal, o que determina a morte da pessoa não é a parada do coração. Não é a parada cardíaca. É a parada de quem? Do sistema nervoso. Quando a pessoa... A gente vê muito isso em televisão. Fulano teve morte cerebral. Ele é doador, ele não é doador. Então, ele não responde mais. Então, é o que determina a morte. É a parada do sistema nervoso. Foi claro? Então, o simpático, enquanto o simpático faz, o parasimpático faz o antagônico. Foi claro? E assim eu vou ter controle. E esse controle eu chamo de equilíbrio. Esse equilíbrio eu vou chamar de homeostase. E esse equilíbrio eu vou chamar de homeostase. Perfeito? Então aqui, tá aqui o nosso querido, hein? Olha aí, encéfalo. Não, professor, é o cérebro. Não, aqui todo ele é o encéfalo. Veja bem, aqui eu vou ter o tronco encefálico, ó. O tronco encefálico. Eu vou ter o tronco encefálico aqui.
Eu vou ter o cérebro, tá? Que são divididos em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, os lobos parietais, vale ressaltar. E aí, pessoal, eu tenho o corpo caloso, eu vou ter o cerebelo que está aqui embaixo, eu vou ter o bulbo, eu vou ter a ponte, tudo no tronco encefálico. E o encéfalo, que é todo ele vai ser dividido em mesencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo é dividido em epitálamo, o epitálamo, o tálamo e o hipotálamo. Então, tudo isso aqui, cada segmento aqui tem a sua função. Por exemplo, o tálamo. O tálamo tem uma função, pessoal, das emoções. Da função motora. Vamos pegar essa caneta, peguei. Função motora. O tálamo é responsável por isso. Deu para entender? Ele fica quase no centro. Sabe? Então, as emoções, é tanto isso para fazer um resgate do que quando você, na sua primeira infância, lá atrás. Por quê? Porque ele fica numa região muito central, desconhecida. Tá? Perda de memória, por exemplo. Para você resgatar aquela memória que vai estar submersa numa região que ainda se trabalha, ainda se sabe muito pouco. Perfeito? Então, é o seguinte, é o hipotálamo. Outro que vai coordenar o sistema autônomo. Lembra o sistema autônomo que é dividido em simpático e parasimpático? É o controle hormonal. Então, tudo isso, pessoal, é importante que você tenha esse conhecimento, meus caros. Filhos, Will, acordou? Acordei, professor, estou acordadíssimo. E aqui, pessoal, eu vou ter a proteção do sistema nervoso. Ó, eu já vou ter a proteção, evidentemente, física, resistente. Que é o quê? A caixa craniana. A caixa craniana. E depois eu vou encontrar uns tecidos específicos, umas membranas específicas chamadas meninge. Alguém já ouviu falar numa doença chamada meningite? Pois é, gente, tem vários tipos de meningite. Tem meningite bacteriana, tem meningite viral, tem meningite fúngica. Fúngica, o que é isso, professor? Fungos. Tem meningite. Eu falei de consumo de remédio. Tem meningite farmacológica. Inflamação das meninges, que protege o cérebro. Ora, se eu tenho uma capa, 3 meninges, que são dura mater, a primeira, vamos falar logo da primeira, tá certo, pessoal? Eu chamo de quem? A primeira, dura mater. Depois vem a aracnoide, depois vem a pia mater. Então, a primeira é a dura mater, a segunda, aracnoide, que está no meio, e a terceira, a pia mater. A pia mater está mais adesivada no cérebro, no encéfalo. Tá? E entre ali eu vou ter aquele líquido que eu falei para vocês lá na aula passada, o líquido cefalorraquidiano. É um líquido extremamente importante. É tanto isso para se definir o tipo e saber se a pessoa está ou não com meningite, se faz a coleta desse líquido, tá certo? Por punção lombar, é enfiado uma agulha, mais ou menos assim, desse tamanho a agulha, tá certo? Do calibre do que está aqui dentro, mais ou menos assim, tá certo? Então, pulsiona, enfia ali na coluna vertebral e vai sair um líquido. Então, a coloração do líquido já dá para falar muita coisa. E é enviado para o laboratório para definir o tipo de meningite, se é viral, e assim fazer um diagnóstico mais preciso para fazer a medicação correta. Tá bom? Então, as meninges são
é um fator importantíssimo, além da caixa craniana, tá certo? Constituída aqui por basicamente o osso, que nós já vimos a constituição de um osso, que é um osso, tá? Então, é o grande problema que as pessoas têm que entender, quando nós caímos, a gente tem uma tendência de botar a mão de proteção. Uma pessoa joga alguma coisa em você, teu ato e arco reflexo tem uma tendência de proteger o quê? A cabeça. É mais do que natural. Por quê, pessoal? O sistema nervoso é o principal. Tá? Quebrar um osso craniano é um osso fino. Não é um osso tão duro, não. Qualquer pancadinha, um coque que a gente receba, dói. Dói ou não dói? Dói. Se você receber tio Eduardo, já recebeu uma bolada. Na cabeça eu desmaiei. Por quê? Porque a bola bateu na minha cabeça, o cérebro, dentro, ele tem pouco espaço para balançar. Então, nesse balanço, foi o suficiente para me apagar. A pancada sendo de jeito como diz o outro, pode ser até fatal. Tá? Então, hoje a gente tem um grande problema na saúde pública, um caso de saúde pública, que é a questão dos motoqueiros. O número de pessoas que morrem, tá certo? De acidente e quando não ficam paralisados, não tem problemas de movimento em decorrência de uma falência neural ali, de um pancreas, perdeu massa encefálica, enfim, tudo isso. É importante que a gente tenha consciência, tá? Em relação a isso, tá? Falei já do cérebro aí, em relação aos seus... Eu vou ter a massa, 2 tipos de massa, a massa cinzenta e a massa branca. Vale recordar, pessoal. Quando se faz alguns exames específicos, se determina o quanto de massa cinzenta nós temos e quanto de massa branca temos. Quanto mais massa cinzenta nós tivermos, mais, abro aspas e fecho aspas, somos mais inteligentes. Tá certo? Então, quanto mais massa cinzenta, quando você diz, rapaz, esse cara tem uma massa cinzenta muito grande, você está dizendo que ele é muito inteligente. Ele pega a coisa muito rápido. Tá bom? Então, tem milhões aí, pessoal, de bilhões de neurônios que saem daí. Tá? Lembrando que ele traz aí nessa imagem os sulcos, tá? Que são as dobras. E entre os sulcos é uma região extremamente profunda do cérebro a ser mapeada. Perfeito? Então, aí nós vamos ter aqui, ó, a massa cinzenta, que é a mais periférica, e a mais central, nós temos o quê? A massa branca. Como eu disse, ó, ele fez um corte. Esse corte aqui é um corte coronariano. Olha como é o nome do corte. Corte coronariano. Tá certo? Então, ele fez esse corte aí que você está vendo e dividiu, basicamente, aí o cérebro para você ver a parte do córtex cerebral, tá? Em dois lados, para você identificar tanto a massa cinzenta como a massa branca. Quanto maior a massa branca, mais inteligente é a pessoa, tá? O tronco encefálico, basicamente, pessoal, é muito importante que você veja isso, a função de cada um. O mesencéfalo tem uma função de tônus, que controla o movimento, a postura, o tônus muscular. O que é tônus muscular? É basicamente o que controla, influencia diretamente a musculatura, a pegada. Ei, você está apertando demais minha mão. Quer dizer, é o meu tônus muscular. Perfeito? A ponte tem uma função extremamente fundamental, porque controla a respiração do indivíduo. Então, a ponte ela tem a função de controlar a função de quem? Da respiração, tá? O bulbo, pessoal, é uma outra região importantíssima. Ela que determina um controle simbiótico ali entre os batimentos cardíacos e a respiração.
lembre-se, uma coisa, nunca esqueça isso, batimento cardíaco está vinculado diretamente com respiração. Tá bom? Não esqueça esse detalhe. O cerebelo também tem uma função muito importante. Eu já falei para vocês que é a questão do equilíbrio corpóreo, então ele está diretamente vinculado com a coordenação, ok? A medula espinal, eu falei para vocês sobre ela lá atrás, mas aqui, basicamente, ela tem um comprimento de 40 centímetros, em média, tá? E ocupa ali o canal vertebral, né? Que nós falamos. Começa ali na região do bulbo até a segunda vértebra lombar. Olha ali, ó. Segunda vértebra lombar, quer dizer, a L2. Quer dizer que ele vai desde a C1 até a L2. Lembre-se que na região cervical são 7 vértebras. Na torácica são 12. Tá bom? E na lombar são 5. Então ele vai até a L2. Tá? A medula funciona como centro nervosos. Tá bom? São responsáveis tanto por atos involuntários como voluntários. Você colocou sua mão, você fechou os olhos. Colocar sua mão em algo gelado, você vai sentir, ou algo quente, você vai sentir que está quente, antes mesmo de você tocar, você vai tirar. Tá certo? Será que foi voluntário ou involuntário? Foi voluntário. Tá bom? Se eu jogar algo em você, você fecha seus olhos sem perceber que fechou. É involuntário. Então, muito cuidado em relação a isso. No caso, pessoal, a medula espinhal vai sair dela 31 pares de nervos espinais. Tá certo? E é o que constitui o sistema nervoso periférico. Ok? Tá aqui, pessoal. O nervo espinal, o glânglio, tá? Aqui eu vou ter uma região posterior e uma região anterior, a massa cinzenta e a massa branca fazendo, lembrando que tudo isso é devidamente o quê? Vascularizado, tá certo? Quer dizer, o azul aqui está representando, pessoal, a artéria, e o vermelho está representando a veia. Fui claro? Essas cores são as cores já devidamente padronizadas, ok? Então, não esqueça disso. O que acontece com o arco reflexo? Na verdade, tudo isso nós já falamos, porque existe 2 tipos de nervos. O neurônio sensitivo e o neurônio motor. Aqui tá bem legal. Por quê? Porque, ó, o cara vai lá, se espeta no espinho. Ele vai sentir o quê, pessoal? Uma sensação. Sensação de quê? De dor. A dor é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Coisa boa. Boa? Professor? Tio Eduardo? Filho, tu gosta de sentir dor? Não, não gosto de sentir dor. Não estou dizendo isso. Mas ela nos alerta que algo está errado. Se está doendo, é porque algo está errado. Então, no momento que está sentindo dor, o neurônio é chamado neurônio sensitivo, é aquele que sente. Então, ele vai até a medula, tá certo? Capitula-se com o neurônio associativo e passa a informação, tira o braço, tira o dedo. É o neurônio motor, porque o neurônio motor, o nome já está dizendo, motor, tá certo? Que vai fazer alguém trabalhar. Quem? A articulação, a musculatura, o sistema esquelético, né? Então, você observa que eu vou ter ali uns órgãos efetores, que no caso é a musculatura, tá certo? Juntamente com toda a articulação óssea, as articulações dos ligamentos, fazendo com que tire o braço dali. Foi claro? Tranquilo? Então, eu vou ter um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai capturar a dor, vai levar até a base da coluna, e a depender do trauma, da injúria, pode ir até para o cérebro ou não, vai se associar e vai
capturar essa informação com o neurônio motor mandando tirar a mão. Tranquilo? Perfeito. Tá, pessoal? Então, essa é a mesma questão quando a gente vai no médico, que ele vai testar o arco reflexo, o reflexo da pessoa, ele faz um exame com um martelinho que ele bate, tá certo? Aqui no nervo e ele faz o chamado avaliação do reflexo patelar, tá certo? O reflexo patelar fazendo, basicamente, pessoal, o que nós anteriormente nós falamos, tá? Lembre-se que dorsal é atrás, a frente é ventral. Por isso que ele fala raiz dorsal, raiz ventral. Tá bom? Beleza? E aí, pessoal, aqui a gente termina o nosso grande capítulo, tá? Mais uma vez aqui eu quero passar para vocês algumas informações sobre esse processo, tá? E finalizamos aí nosso LV2. Agora, tio Eduardo, vai ter aula de véspera? Vai ter aula de véspera. Aguardem a aula de vocês. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, vamos estudar. A prova vai estar dentro desse caminho. LV2, capítulo 2 e capítulo 3. Tá bom? Espero que vai estar show de bola. A prova está preparada, quentinha ali, está no forno, como se diz o outro, esperando por vocês. Desde já, meu grande abraço. Um abraço para a família. Fiquem com Deus, crianças. Um abração. Tchau, tchau.